Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento, para a quarta live de aquecimento para a Semana da Liberdade Financeira. Estamos na quarta live e hoje vamos falar sobre um obstáculo. O tema da live de hoje é um obstáculo que é como ter um salário extra sem dinheiro, mesmo sem dinheiro. E essa é a quarta live do aquecimento para a Semana da Liberdade Financeira. Estou fazendo lives diárias por essas 2 semanas, de segunda a sexta, às 8 horas. E essa sequência de lives serve para te aquecer para o evento que é a Semana da Liberdade Financeira. E nesse evento, dos dias 22 a 26 de março, eu vou dar para você o passo a passo para você começar a gerar o seu salário extra com o seu custo de vida, com os seus gastos, o que vai acelerar a sua liberdade financeira, porque você vai ter uma renda passiva com isso. E hoje nós vamos discutir um obstáculo que pode te atrapalhar, que pode te afastar da possibilidade de você ter esse salário extra, que vai atrapalhar e afastar a sua liberdade financeira. E esse obstáculo ocorre quando você se auto-sabota imaginando que não tem dinheiro para fazer certa coisa. Mas nem dinheiro eu tenho, como é que eu vou gerar um salário extra? Esse pode ser um pensamento que você tem. Isso é comum, esse tipo de pensamento, porque isso é justamente uma crença que é limitante na nossa cabeça. E a verdade é que você vai ver nessa live, nessa sequência de lives e no evento também da Semana da Liberdade Financeira, você vai entender que eu acredito muito que essa é a melhor oportunidade que existe para você ter um salário extra. Porque se você não tem dinheiro, esse é o principal motivo, esse deve ser a razão pela qual você deve participar desse evento. É a razão pela qual você precisa gerar um salário extra. Porque ele não exige tempo, ele não lhe exige uma atividade diária. Você o gera fazendo as coisas que você já faz. Apenas com o conhecimento das técnicas e das estratégias que eu vou discutir todos os dias aqui até a sequência do dia 22 a 26 de março, que é o evento. E o objetivo dessas lives, lógico, já falei aqui, é para aquecer você, para que você chegue no evento preparado para aplicar as técnicas e todas as estratégias que eu vou mostrar lá. Então, compartilhe essa live com seus amigos, chama as pessoas que você gosta para acompanhar. Se você acha que vai ajudar, como eu falei, essa para mim é a melhor forma que existe para você gerar um salário extra. Não existe forma melhor do que essa, porque você a gera com a sua rotina, com o seu custo de vida, é uma renda passiva para você e nada melhor do que renda passiva. Isso é uma grande oportunidade mesmo para transformar a sua vida financeira. E por que existe esse obstáculo? E esse obstáculo de hoje, que é o tema da live de hoje, ele existe porque normalmente há um padrão. As pessoas dizem que não tem dinheiro, dizem que não tem dinheiro para fazer alguma coisa. E na verdade isso é porque determinada coisa não é prioridade para ela. Todos nós temos prioridade na vida, e isso é normal, não dá para a gente ter tudo. Você precisa entender isso. E por que eu estou falando isso? Porque imagina só a seguinte situação. Se alguém tivesse, por exemplo, um apartamento de 10 milhões de reais e o dono ele está desesperado para vender, se ele oferece esse apartamento por 100 mil, a pessoa mesmo sem ter os 100 mil, provavelmente ela vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro para comprar esse apartamento. Nem que ele financie, nem que ele arrume emprestado com alguém, que ele consiga esse dinheiro de alguma forma, mas ele vai dar um jeito. E por que isso? Porque isso se tornou uma prioridade para ele. Isso, um apartamento que vale 10 milhões sendo vendido por 100 mil, isso é um preço, é uma oferta irresistível para ele, porque ele está vendo que ali é uma oportunidade real dele ter um ganho financeiro, porque um apartamento de 10 milhões, imagina ele sendo vendido, oferecido por 100 mil reais. E isso acontece na vida de todo mundo. Eu não estou dizendo que apareceu um apartamento de 10 milhões de reais para você, custando 100 mil para você. Mas você pode usar esse exemplo para tudo na sua vida. Quem nunca financiou um carro? Quem nunca financiou um imóvel? É muito comum financiar imóvel no Brasil. E eu conheço muita gente que financiou imóvel. O imóvel, ele é um claro exemplo de que as pessoas, mesmo sem dinheiro, compram. Por quê? Porque acham que isso é prioridade para elas. Porque era importante para elas ter esse bem, ter a casa própria. Às vezes é o sonho da pessoa. E não tem nada de errado na pessoa ter o sonho dela, mas eu estou ilustrando aqui
esse exemplo, nessa situação hipotética, que a pessoa não tinha o dinheiro para comprar, e dificilmente alguém tem o dinheiro para comprar um imóvel, que um imóvel é uma coisa cara, e as pessoas financiam em 30 anos, e também isso acontece com carro. Mas por que isso acontece? Porque isso é prioridade para a pessoa quer muito aquele bem, ela quer ter aquele bem, aquele conforto, realizar um sonho que ele deseja. E eu mesmo, quando eu comprei o meu carro, o carro que eu tenho hoje, eu comprei em 2017 na época, eu não tinha dinheiro para... E eu nem queria, nem pensava em trocar de carro. E o que eu fiz? Quando eu vi o carro, eu senti, estava na minha cara que era uma grande oportunidade. E mesmo que eu não quisesse trocar na época, aquilo acendeu um desejo em mim, né? E eu senti que era uma prioridade para mim e mesmo eu sem precisar trocar, eu peguei emprestado e consegui comprar o carro. Eu não tinha um dinheiro e mesmo assim eu comprei. Por quê? Porque era prioridade. Então, isso se aplica para tudo na sua vida. Essa afirmação de que não tem dinheiro, esse tipo de afirmação, esse obstáculo que existe na mente da gente, ele não é real. E eu venho falando das inúmeras possibilidades de gerar renda, de gerar um salário extra, os benefícios que isso pode trazer. E a verdade é que para começar a gerar um salário extra, não precisa de dinheiro, não precisa investir nada. Porque o próprio custo de vida da gente, os nossos próprios gastos, a nossa própria rotina, ele já é cheio de oportunidades para gerar esse salário extra. Então, não precisa de dinheiro para começar, não precisa ter dinheiro, não precisa investir nada para começar. Porque quando você aplica algumas estratégias que eu já citei aqui, isso já vai lhe trazer resultado com os seus próprios gastos. Então, você não precisa ter dinheiro. Mesmo que você não tenha dinheiro, você tem como começar a aplicar as técnicas e começar a gerar um salário extra para você. Porque você pode não ter dinheiro, mas você tem conta para pagar. Eu ainda não descobri um jeito de fazer as contas sumirem. Elas vêm todo mês, a fatura chega, a conta de energia chega, a conta de internet, aluguel. Todo mês chega, pelo menos para mim. Não dá para viajar e esquecer as contas, sumir do mapa e achar que as contas não vão chegar. Você pode estar fora de casa, mas as contas vão chegar lá do mesmo jeito. E quando você voltar, elas vão estar lá. Se você não tiver pago, você vai ter que pagar elas. Então, use isso, as suas contas, a seu favor. Eu falo muito sobre pagar contas com aplicativos, com seu próprio cartão, porque isso é uma das formas de você começar a acumular pontos com os seus gastos e o seu custo de vida. E você não está gastando a mais. Entenda que essa técnica, essa estratégia, você só está usando o seu cartão como forma para pagar suas contas. E isso é até melhor, fica até mais fácil e você consegue se manter mais organizado. Por quê? Porque imagine que as contas elas têm vencimentos variados, né? Algumas vencem dia 10, outras vencem dia 20, outras vencem dia 25, dia 15. E quando você paga suas contas no cartão, você leva as suas contas, você ganha prazo, você leva as suas contas todas para a data do vencimento da fatura do cartão. Então, eu acho até mais fácil quando a gente faz isso. Quando a gente aplica essa estratégia, a verdade é que fica mais fácil de você ter controle sobre isso, porque tudo fica naquele dia do mês. Você pode separar um cartão para você pagar todas as suas contas e todo mês, naquela data da fatura do cartão, você sabe que ali vai ser a data de você pagar as suas contas do mês. Então, por que fazer isso? Simples, porque assim, você ganha dinheiro extra, você está acumulando pontos, e pontos são dinheiro, você já deve saber disso. E porque o salário extra começa aí, começa nos próprios gastos da pessoa. O passo inicial é você jogar todas as suas despesas para o cartão de crédito, e aqui inclui pagar suas contas, conforme eu já falei. Se você precisa comprar algo, comprar nas promoções que dão grandes acúmulos de pontos, que dão 20 pontos por real gasto. Recentemente houve uma Netshoes com Livelo que dava 12 pontos por real gasto. Eu até mostrei para os meus alunos que eu tinha comprado, eu gravei a tela comprando desodorante, comprando papel higiênico, comprando gilete para mim, comprando sabonete. Então são coisas que eu compro, que eu preciso, que todo mundo precisa desse tipo de coisa, e eu uso essas promoções para comprar. Então, se você precisa comprar algo, você deve tentar usar o seu custo de vida o máximo
para aplicar essas estratégias e conseguir, com isso, ter o retorno, ganhar dinheiro. Tem também os postos de combustível, os programas específicos. Recentemente houve uma promoção do quilômetro de vantagens, nesse próprio mês de março. Eu até citei também na live que eu fiz, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. E nessa live eu relembrei que estava tendo essa promoção e que era muito bom para participar, porque dava para ganhar dinheiro com essa promoção, dava para lucrar. Então, desde que eu venho falando sobre isso, sobre essas oportunidades, já começasse a abastecer o carro, acumulando os pontos nos programas dos postos, já dava para ter aproveitado essa própria oportunidade e ter já gerado uma renda com o próprio custo, com os próprios gastos da pessoa. E aí, quando você entende isso, que dá para gerar essa renda com o seu custo, com os seus gastos, você isso acaba lhe auxiliando para que você tire da cabeça que só existe um jeito convencional de ganhar dinheiro, que é vendendo seu tempo, que é você fazendo uma atividade diária, trabalhando, acordando, geralmente trabalhando 2 turnos, que é o comum, a maioria das pessoas trabalha 2 turnos, e você passa a usar os seus gastos e outras estratégias para gerar renda com isso também. Então isso gera o seu salário extra. Você deve parar de seguir somente o jeito tradicional, porque existem outras formas, e essa aqui é uma delas, e é a que eu considero a melhor, porque o seu próprio custo lhe dá retorno. Para mim não tem fonte de renda melhor do que essa, porque você deve parar de seguir o jeito tradicional, você deve sair da corrida dos ratos, que eu cito aqui muitas vezes também, e com isso usar o seu custo de vida para você ganhar dinheiro. Tem que tirar da cabeça essa ideia que só ganha dinheiro vendendo tempo. Existe essa outra forma. E, inclusive, daqui para a semana da liberdade financeira, eu vou bater muito nessa tecla e vou mostrar muitas vezes que isso existe. E fazendo isso, você já está dando um passo muito importante na sua transformação. Porque você vai começar a gerar essa renda todos os meses, através dos pontos que você acumula com esses pagamentos, com essas estratégias e a futura venda desses pontos e, consequentemente, o ganho financeiro. E muitas vezes as pessoas estão com o orçamento apertado, não conseguem fazer sobrar dinheiro, e a pessoa ela pensa logo em cortar gastos, né? Porque eu falo para fugir do pensamento comum, porque isso também é um pensamento comum, que você deve cortar despesas. E será que realmente isso é o melhor? Será que realmente cortar despesas vai ser a solução dos problemas? Por que as pessoas pensam logo em cortar despesa? Porque é o mais comum, reduzir custo, cortar despesa, cortar lazer. Eu não estou dizendo que é para ser descontrolado e que não deve cortar despesa, mas tudo tem um equilíbrio. Às vezes não dá para cortar mais despesas. Às vezes você já está com o orçamento apertado, você já cortou despesas e fica difícil cortar mais. E nesse caso, qual é a solução? A solução é você ganhar mais dinheiro. Não tem jeito, pessoal, só tem 2 caminhos. Ou a gente poupa mais, ou a gente ganha mais dinheiro, gera mais renda e, consequentemente, poupar deixa de ser aquele sacrifício que você estava tendo antes. E poupar é chato. Quem é que não acha chato poupar dinheiro? É legal tirar uma parte que você ganha? Não é legal. Reduzir seu padrão de vida? Não é legal reduzir seu padrão de vida. Porque se você vai poupar, se você está passando por uma situação dessa que precisa poupar dinheiro, você vai ter que cortar da sua moradia, ou do seu carro, ou do seu lazer, do seu momento de lazer, um final de semana que você quer sair, se bem que ninguém está saindo nesse momento, né? Mas pedir alguma coisa diferente para você, um jantar especial, tomar um vinho com a pessoa que você ama, ter uma experiência, viajar. Você deixar de fazer isso é muito ruim, é muito chato, porque na vida da gente é isso que faz sentido, né? São as experiências que ficam na memória da gente. Então, às vezes, lógico, às vezes pode ser necessário. Não estou dizendo aqui que não é para cortar despesas, não é para ter equilíbrio. Mas se você está nessa situação com o orçamento apertado, as contas ali fechando, mas fechando na luta, eu te afirmo com toda certeza que aplicar as técnicas e as estratégias que eu ensino vão te fazer ganhar mais dinheiro e vai sobrar mais dinheiro para você. Porque, claro, se você está com esse orçamento apertado, não consegue poupar mais, a solução para você é ganhar mais dinheiro.
E está aqui a melhor forma de você ganhar mais dinheiro. Essa é a melhor renda do mundo. É a renda que eu trago aqui para vocês, é a melhor renda extra do mundo, porque você a gera sem precisar trabalhar, você a gera com seus custos, você a gera sem vender seu tempo e sem sair da sua casa. Então, pare de apenas vender o seu tempo. O tempo, ele é curto demais para a gente vender, passar a vida inteira vendendo tempo e não gerando renda de outras formas. Todos nós temos que ter experiências, temos que buscar formas de alavancar os nossos ganhos, o nosso capital, acumular mais patrimônio, ter renda passiva, dinheiro trabalhando para a gente, enquanto a gente faz outras coisas. E para isso precisa sair do padrão. É por causa do padrão que as pessoas têm dificuldade de gerar um salário extra. Porque as pessoas trabalham e não têm tempo, e principalmente porque foi inserido no subconsciente que precisa trabalhar para gerar renda. E é muito difícil gerar isso, tirar isso do subconsciente. E eu tenho consciência disso, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. E o conteúdo que eu trago, ele é contraintuitivo, não é um conteúdo que é o padrão, que é o normal. É um conteúdo que é diferente mesmo, não é uma coisa comum, esse tipo de coisa que eu falo aqui. E eu sei que é difícil, mas eu estou aqui todo dia e eu vou conseguir tirar do seu subconsciente, porque com o passar do tempo, isso vai se tornar um hábito. E quando se torna um hábito, aí você começa a mudar o seu subconsciente, a mudar a sua percepção sobre as coisas. E a partir daí, você vai começar a ver oportunidades em mais momentos da sua vida. Porque quando você começa a entender esse mundo de acúmulo de pontos e começa a ganhar dinheiro com isso, você vai buscar acumular das mais variadas formas e vai ver a oportunidade de você ganhar dinheiro em praticamente tudo na sua vida. Praticamente mais de 90% do meu custo, dos meus custos de vida e da Carol, os nossos gastos, eles de alguma forma geram retorno para a gente. E tudo que eu faço, tudo que eu aplico, eu ensino aqui e também ensino no curso para os meus alunos. Então, o jeito errado de você superar isso é você achar que não tem dinheiro, que isso te impede de começar, que isso te impede de gerar uma renda extra. E não, isso está errado. O seu próprio custo já pode te gerar essa renda extra. O fato de você viver já gera renda extra para você. Se você está vivo, você tem despesas. Se você tem despesas, você deve parar de deixar dinheiro na mesa e aproveitar essas oportunidades para começar a gerar renda com os seus gastos, com o seu custo de vida. A Bianca disse que já quer o curso. Aguarde aí, Bianca, daqui para a Semana da Liberdade Financeira vai ter muito conteúdo sobre isso. E todos nós temos que comer, que comprar itens de higiene, todos nós temos que pagar contas. Isso é o básico para qualquer pessoa viver. Então, com esse básico, com o simples fato de você viver, de ter tudo isso, a sua rotina, isso já traz para você oportunidades de você gerar renda extra, que é justamente o que eu tenho falado aqui desse conteúdo e nessa live. E então o jeito certo é você mudar o seu subconsciente, é você entender que não existe renda só com a venda do seu tempo. Não é só vendendo seu tempo que você gera renda. Dizer que não tem dinheiro não vai mudar a sua vida, não vai fazer você ter mais dinheiro. Pelo contrário, eu acredito que só vai atrapalhar, porque o que a gente fala, tudo que a gente fala acaba internalizando no nosso cérebro. A gente tem que evitar falar certas coisas e pensar de uma outra forma. As pessoas pensam dessa forma, que não tem dinheiro. Boa noite para o Comax Contabilidade que entrou aí. Então as pessoas pensam dessa forma, que não tem dinheiro, e sempre estão buscando alguma forma de conseguir mais trabalho, de conseguir mudar essa realidade, mas fazem isso do jeito errado, que é cortando gastos, que é buscando alguma atividade para complementar, mas o correto seria buscar ganhar mais com essa fonte de renda que eu ensino aqui, que é gerando renda com os seus gastos, conforme eu cito na live. Então, como eu estou dizendo, dizer que não tem
dizer que não tem dinheiro, dizer que repetir essa coisa para você não vai fazer você ter mais dinheiro, você precisa virar a chave na sua vida. E eu virei a minha. Tem gente que às vezes passa a vida inteira e nada dá certo, né? Às vezes a vida está apresentando uma oportunidade para você, está dando uma chance de você fazer algo dar certo, que pode ser a virada de chave para você. E para mim, a virada de chave foi no primeiro momento que eu vi essas oportunidades, que eu fiz a minha primeira venda de milhas, que eu recebi o dinheiro, que eu percebi a existência de uma oportunidade, que eu encarei isso como uma forma de gerar um salário extra para mim. Que eu percebi, eu vi que existia algo real, algo possível, algo palpável, que até então não existia na minha cabeça. Eu vi algo que até o momento que isso aconteceu, como tem um grande player, que é o Érico Rocha, que ele fala, que às vezes você precisa ver certas coisas e quando você vê, você não consegue mais desver. E foi exatamente isso que aconteceu pra gente. Quando a gente viu isso, quando eu vi essa oportunidade real, eu não consegui mais desver. Eu vi que existia algo que eu precisava seguir naquele caminho. Eu vi que eu precisava descobrir mais formas de acumular milhas. Eu vi que dava para vender, que dava para ganhar dinheiro com isso. E aí, a partir daí, isso sem dúvidas foi a virada de chave que a gente teve. Então, procure ficar mais atento às oportunidades que aparecem na sua vida. As grandes pessoas de sucesso, elas falam que é muito comum elas falarem que foi um momento X ali que mudou a vida delas. Talvez seja esse o seu momento, talvez seja o seu momento na Semana da Liberdade Financeira, que é o evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou fazer nos dias 22 a 26 de março. Alguns anos atrás, eu fazia escolhas totalmente diferentes, totalmente diversas das escolhas que eu faço hoje. Eu sacrificava o meu lazer, o lazer da minha esposa, que na época era namorada, porque a gente achava que a solução era poupar parte do que a gente ganhava, e que era poupar, investir a diferença e esperar que no longo prazo, com investimentos no longo prazo, a gente ia alcançar a liberdade financeira. E não sabíamos a existência de renda passiva, de renda com custo de vida. Então, quando eu entendi essas estratégias, eu mudei completamente o meu mindset. Eu não procurei mais cortar algo que nos fazia bem. Eu preferia utilizar nossos custos para gerar renda. E esse é o primeiro passo desse mercado. Se você está achando hoje que não tem dinheiro, que precisa de algo para começar, que precisa investir, que precisa ter dinheiro, que precisa ter tempo, é outro obstáculo muito forte, muito comum. As pessoas já trabalham demais. Hoje em dia a realidade é essa, as pessoas trabalham muito, e eu e a Carol, a gente trabalhava a semana inteira, inclusive finais de semana, e a gente também achava isso, tinha isso na cabeça, que não tinha tempo, como é que a gente vai gerar mais renda se a gente não tem tempo. E esses são obstáculos muito fortes, não ter dinheiro, não ter tempo. Só que se tem esse obstáculo de não ter dinheiro, de achar que isso é um obstáculo, esse deve ser o principal motivo pela qual você deve estar aqui acompanhando esse conteúdo. E esse deve ser o principal motivo para você olhar essas oportunidades, para você começar a aplicar elas na sua vida e passar a ter o retorno, a ter um ganho financeiro, a gerar um salário extra com o seu custo de vida, gerar essa renda passiva e com isso transformar a sua realidade financeira. E quando eu entendi essas coisas, quando eu comecei a gerar essa renda, passei a ganhar mais, passei a ter um complemento do meu salário, sem demandar do meu tempo, sem precisar me dedicar em uma atividade diária nisso. Eu passei, com esse resultado, veio muita transformação nas nossas vidas. A gente passou a viajar mais, a gente passou a ter mais experiências, e você pode ter tudo isso. Basta aplicar o que eu aplico, porque tudo que eu venho ensinando aqui, como eu falei, tudo que eu ensino é tudo que eu aplico na minha vida, nas nossas vidas, na minha e da Carol. Então, aplique isso, porque isso sem dúvida pode transformar a realidade financeira de vocês. E lembre-se que não ter dinheiro
é justamente o motivo pelo qual você deve estar presente nessas lives de aquecimento, na Semana da Liberdade Financeira, porque só com esse conteúdo, só acompanhando meu conteúdo, nessas lives que eu estou fazendo todo dia, eu estou mostrando um monte de oportunidades. Eu estou reforçando aqui um monte de coisa, um monte de técnicas, um monte de estratégias, e tudo isso vocês podem aplicar na sua vida. Se não estiver aplicando ainda, já pode começar a aplicar, porque dá para fazer e é só querer, basta você querer. E então esqueça esse obstáculo de não ter dinheiro, isso deve ser sua principal razão, e busque ser 1% melhor a cada dia. Você vai ver que um ano você vai estar muito diferente do que você estava hoje, por exemplo. Daqui a um ano você vai ver que vai estar muito melhor do que você está hoje. Você vai ter acumulado mais pontos, vai ter viajado, vai ter ganhado mais dinheiro. Tudo isso é possível. Eu te garanto isso que é possível. Pense sempre nisso, sem pressa, sem pausa. O importante é ir adquirindo conhecimento, é ir aplicando as estratégias aos poucos, e com o passar do tempo vocês vão ver que vocês vão colocar cada vez mais o custo de vida de vocês nessas estratégias desse mercado de milhas. Vocês vão acumular milhas das mais variadas formas. Praticamente todo o nosso custo de vida está gerando de alguma forma milha, está gerando retorno para a gente. Nós transformamos a nossa vida nisso, fizemos com que todos os nossos gastos, todo o nosso custo de vida, tudo isso gerasse de alguma forma esse retorno para a gente, e isso é possível para todo mundo. Mas eu lembro que eu já estou há alguns anos nesse mercado, que eu já venho gerando isso, já venho gerando faturamento, já venho ganhando dinheiro com isso há alguns anos, não foi da noite para o dia. Comecei com essas mesmas estratégias que eu estou citando aqui, que foi pagando as contas com cartão de crédito, foi o comecinho. Comecei a acumular pontos no quilômetro de vantagens, que é o programa do posto de combustível. Comecei aos pouquinhos, comecei a fazer essas estratégias, comecei a comprar coisas que eu precisava nessas promoções que davam um grande acúmulo de pontos, e depois, com o passar do tempo, foi só crescendo e foi só deslanchando. É importante só ter conhecimento, ter consciência que não é de uma hora para outra, mas que no longo prazo o resultado vem, e quando vier vai transformar bastante a vida financeira de vocês, vai acelerar a liberdade financeira de vocês. E é isso, pessoal. Estamos finalizando a quarta live, que é sobre um obstáculo, não ter dinheiro para começar nesse mercado. O dinheiro, ele é um obstáculo fictício, porque, como eu falei, as pessoas dizem que não tem dinheiro, mas elas sempre dão um jeito quando vê uma oportunidade na frente delas. As pessoas dificilmente têm dinheiro para comprar um imóvel, e quantos brasileiros não têm um imóvel financiado? E por que ela financiou? Porque aquilo era prioridade para ela. Por que ela fez de tudo para conseguir esse imóvel? Porque era o sonho dela. Se é o sonho dela, é algo que é prioridade. Quando algo é prioridade para nossas vidas, a gente faz, aquela coisa, quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito, pega dinheiro emprestado, financia. Se quer, ele vai fazer de tudo para conseguir aquela coisa. Então, por isso que esse obstáculo é fictício. Por isso que não existe isso. E isso é só uma coisa muito mais mental, muito mais no nosso subconsciente do que real mesmo. Isso é só um obstáculo que a gente precisa tirar da nossa cabeça, sair da corrida dos ratos, sair do padrão da sociedade, sair da ideia de que para ganhar dinheiro é só vendendo tempo, é só trabalhando horas por dia, aquela atividade diária, e dá para fazer isso também com essas técnicas aqui que eu estou ensinando, e isso pode lhe gerar renda passiva, renda que não precisa do seu esforço, que não precisa do seu trabalho, que não precisa de dedicação integral do seu tempo. E estamos finalizando a quarta live. Amanhã tem a quinta live dessa sequência de lives de aquecimento, serão 10 lives. Lembrando que semana que vem nós vamos fazer 2 lives por dia, então são 5 lives. Amanhã é a quinta live, a gente encerra a quinta live na sexta-feira, e na segunda nós retomamos, e nós vamos retomar a partir de segunda-feira com 2 lives por dia. Então na próxima semana, em vez de 5 lives, serão 10 lives até finalizar o aquecimento
para a Semana da Liberdade Financeira. E já veio muito conteúdo até aqui. Essa sequência tem sido muito legal. Quem estiver acompanhando aí, eu agradeço muito. Lembre-se da Semana da Liberdade Financeira. O link está nas minhas redes sociais, está na minha bio do Instagram, está também na minha capa do YouTube. Quem acessar meu canal do YouTube, lá tem um link para você acessar, tem lá a Semana da Liberdade Financeira. Na minha página do Facebook também tem um site que dá para você clicar e se inscrever nesse evento gratuito e online que vai ser a Semana da Liberdade Financeira, e vai te preparar, vai te dar tudo que você precisa para começar a gerar o seu salário extra com o seu custo de vida, sem precisar trabalhar mais, sem precisar vender o seu tempo, sem precisar demandar uma atividade diária. A única coisa que você precisa é ter um CPF válido, ter acesso à internet e poucos minutos por semana que você consegue gerar esse resultado. Então continue acompanhando as lives para vocês chegarem aquecidos no evento. Obrigado pelas palavras, Comax Contabilidade, eu agradeço pela presença na live. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que eu trago aqui, sobre algum conteúdo qualquer, alguma live minha, pode fazer uma pergunta agora, antes de eu encerrar a live. Lembrem-se que o evento vai ser numa plataforma própria, então vai ter uma página específica para vocês assistirem às aulas da Semana da Liberdade Financeira. Então só podem assistir as pessoas que realmente estiverem inscritas. Então garanta logo sua inscrição, porque se você não tiver inscrito, você não vai conseguir assistir às aulas da Semana da Liberdade Financeira. As aulas não vão estar disponíveis aqui no Instagram, não vão estar disponíveis no meu canal no YouTube, nada disso. É um evento fechado e é só para quem está inscrito. É 100% gratuito, 100% online. Então você não perde nada por se inscrever. Pelo contrário, você só tem a ganhar. E isso pode ser uma grande virada de chave na sua vida, uma grande mudança na sua vida. Você pode ter essa mudança a partir desse evento. Então é isso, gente. Falta de dinheiro não é desculpa. Falta de dinheiro, pelo contrário, deve ser a razão pela qual você deve buscar essa mudança na sua realidade. Se você não tem dinheiro, significa que você está vendendo demais o seu tempo a troco de algo que provavelmente não vale a pena. E o primeiro passo para mudar isso é você ter um salário extra sem precisar trabalhar, sem precisar vender esse seu tempo, e, consequentemente, isso vai acelerar a sua liberdade financeira e vai te trazer mais poder de escolha no futuro. Um forte abraço a todos, obrigado pela presença, boa noite para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live em algum momento gravado. E um forte abraço a todos, obrigado pela presença e até amanhã na quinta live desse aquecimento, dessa sequência de aquecimento para o evento que é a Semana da Liberdade Financeira. Um abraço, boa noite e até mais.